Salut todo mundo! Estudaremos hoje as frases negativas na língua francesa. Vamos embora! E na aula de hoje vamos estudar as frases negativas na língua francesa, a estrutura básica e todos os detalhes aqui que nós podemos ver numa construção de uma frase negativa. Então, pessoal, assista essa videoaula até o fim. Veremos várias situações. E se você é novo aqui no canal e não é inscrito, inscreva-se, curte esse vídeo também para dar uma força, compartilhe, nos ajuda muito isso aí. Vamos lá, vamos começar pela estrutura básica de uma frase negativa. Sujet plus ne ou n apóstrofe, verbo conjugué, pas plus complément. Ou seja, nós temos dois elementos aqui para compor uma frase negativa. Ne pas ou n apóstrofe pas entre o verbo conjugado. Perfeito. Vamos ver alguns exemplos. Je ne mange pas de frites pendant le soir. Aqui nós temos o verbo manger, que é comer, conjugado no presente. Je ne mange pas. Tá? Então, aqui eu vou colocar o ne pas entre o verbo conjugado. Um outro exemplo. Elle ne peut pas sortir vendredi. Aqui nós temos dois verbos. Um verbo conjugado e outro verbo infinitivo, sem conjugação. Onde eu coloco ne pas entre o verbo conjugado? Elle ne peut pas sortir. Um outro exemplo. Il n'aime pas regarder la télévision. Aqui usamos o N apóstrofe porque o verbo começou com vogal ou H mudo. Então, toda vez o verbo começar com vogal ou H mudo, colocamos o N apóstrofo. E aqui é a mesma história. Nós temos dois verbos, um conjugado e outro infinitivo. Il n'aime pas regarder la télévision. Então, N apóstrofe pas entre o verbo conjugado. Perfeito. Basicamente é isso, tá? Vocês podem pensar o seguinte, quando a gente for estudar outros tempos verbais, veremos também como podemos compor frases negativas. Mas, basicamente, o ne pas, eu disse que é entre o verbo conjugado, porém, há tempos verbais que os dois verbos estão conjugados. Então, a gente coloca o ne pas ou N apóstrofe pas entre o verbo auxiliar. Basicamente é isso. Mas veremos isso nas aulas dos outros tempos verbais. O primeiro detalhe das frases negativas. O primeiro detalhe. Quando eu tenho uma frase afirmativa e o complemento dessa frase afirmativa foi introduzido por um artigo indefinido, que seria o un, une, de, ou um partitif, que é o du, de la, de l'apóstrofe, de. Quem não assistiu, quem não sabe esses elementos, volta lá, nós temos uma videoaula só falando desses elementos. Nessa frase afirmativa tem o complemento do verbo introduzido por esses elementos. Se eu transformo a frase afirmativa aqui, positiva, na forma negativa, eu vou tirar esses elementos e colocar a preposição de. Por exemplo, ficando assim, ó. Paul mange un fruit. Vou fazer a pergunta para o verbo. Paul mange quoi? Un fruit, ou seja, é o complemento do verbo. Un é um artigo indefinido. Na forma negativa, eu vou tirar esse un e colocar a preposição de. Então, Paul ne mange pas de fruits. Perfeito. Vamos para o próximo. On prend des légumes pour la salade. Vou fazer a pergunta para o verbo. On prend quoi? Des légumes. É o complemento do verbo introduzido por um partitivo, não sei a quantidade de legumes. Numa forma negativa, on ne prend pas de légumes pour la salade. Mesmo que legume aqui está no plural. Então, pense nisso. Eu vou fazer a pergunta para o verbo e vejo o complemento. Se o complemento, geralmente é um objeto direto, for um objeto direto introduzido por um desses elementos, eu vou retirar esses elementos e colocar a preposição de numa forma negativa. Um outro exemplo aqui. Mon ami boit du café. Mon ami boit quoi? Du café. Uma forma negativa, mon ami ne boit pas de café. Então, perfeito. Vamos continuar então. Nós vimos que nós temos dois elementos, o ne pas ou N apóstrofe pas. Porém, eu posso usar outros elementos para compor frases negativas, para dar um contexto diferente. Vamos ver o primeiro aqui. Se eu falo assim, ó, tu ne vas plus voyager cette année. Ou seja, você não vai mais viajar esse ano. Aqui eu tirei o pas e coloquei o plus. Tu ne vas plus. Para dar esse contexto, essa forma diferente.
Então eu tiro o pas e coloco os outros elementos. Um outro exemplo. Elle n'a aucune raison pour quitter son travail. Aqui eu usei aucune, feminino, porque raison é feminina, a palavra está logo em seguida. E quer dizer o que isso aqui? Ela não tem nenhuma razão para deixar, para largar o seu trabalho. Aqui é esse sentido, tá bom? Vamos ver um outro exemplo aqui. Se fosse masculino, seria aucun. Aucun, tipo, elle n'a aucun motif. Aucun. Outro exemplo. Je ne vois personne à l'université. Ou seja, eu não vejo ninguém na universidade. Je ne vois personne. Tomem cuidado, porque personne pode ser usado como ninguém. Je ne vois personne à l'université. Um outro exemplo aqui, ó. Nous ne regardons jamais de films le soir. Ou seja, nós nunca assistimos filmes à noite. Então, podemos usar o ne jamais, ne rien, ne plus e por aí vai. Vamos alguns detalhes agora. Por exemplo, se eu quero negar uma palavra solta, quando eu digo uma palavra solta, é uma palavra que não está numa estrutura, por exemplo, verbo, sujeito, complemento. Eu vou usar apenas o pas. Por exemplo, se eu falo assim para vocês, tu vas travailler demain? Ou seja, você vai trabalhar amanhã? Aí a pessoa me responde, non, pas demain, não amanhã. Pas demain. Je vais travailler jeudi. Ou seja, não amanhã. Vou usar só o pas. Um outro exemplo. Se eu falo assim, ó, por exemplo, tu as beaucoup de choses à faire. Ou seja, você tem muitas coisas para fazer? Não, pas beaucoup de choses. Ou então, pas beaucoup, ou seja, não muito. Pas beaucoup. Uma outra situação. Quando nós temos o verbo no infinitivo, numa frase, para negar esse verbo, usamos o ne pas junto, não é entre o verbo. Por exemplo, se eu falo assim, ó, on étudie ce matin pour ne pas étudier ce soir. Ou seja, estudamos essa manhã para não estudar essa noite. Então, on étudie ce matin pour ne pas, junto, étudier ce soir. Então, ne pas vem junto para negar um verbo no infinitivo. E como podemos usar o oui, non e si? Isso também envolve um pouquinho as frases interrogativas. Se eu falar assim, ó, tu es policier? Uma perguntinha. Aí a pessoa me responde, oui, je suis policier. Perfeito. Ou então negativo. Non, je ne suis pas policier. Perfeito. Outra situação, mas eu posso compor também uma frase interrogativa negativa? Posso. Por exemplo, tu ne vas pas travailler demain? Tu ne vas pas travailler demain? Ou seja, você não vai trabalhar amanhã? Non, je ne vais pas travailler demain. Aqui eu só dei uma resposta negativa. Se fosse uma resposta positiva, como eu tenho uma pergunta negativa e a resposta fosse positiva, usamos o oui, não usamos o si. Si je vais travailler demain. Um outro exemplo. Se eu falo assim, tu n'as pas d'amis à l'école? Ou seja, você não tem amigos na escola? Tu n'as pas d'amis à l'école? Aí a pessoa, veja bem, uma pergunta negativa. A pessoa quer dar uma resposta positiva. Ela vai falar, si j'ai des amis à l'école. Então, tome muito cuidado com isso. Para finalizar, a gente viu que tem dois elementos, o ne pas ou en apóstrofo pas. Na comunicação oral, no dia a dia, a pessoa usa basicamente só o pas. Por exemplo, no lugar de falar je ne suis pas étudiant, usando os dois, eu posso usar je suis pas étudiant. É muito usado, pessoal. Na escrita, eu aconselho vocês a escrever com os dois, ne pas, tá? Agora, por exemplo, aqui na fala, pode usar só o pas, não tem problema. Agora é colocar em prática. Vou deixar um PDF aqui para vocês podem baixar, praticar, ter atividades. Bonnes études, merci beaucoup, au revoir.